Nessa aula, nós iremos começar uma série de aulas com um assunto sobre doenças transmitidas por alimentos, as DTAs. Então, a aula tem como objetivo refletir sobre a importância de um alimento seguro para o consumo, diferenciar as características principais de infecção, intoxicação e toxinfecção alimentar e identificar os principais mecanismos de patogenicidade das enterobactérias. Temos que considerar que a percepção pública sobre segurança de alimentos ela pode variar, como, por exemplo, para de cada país, né? E que também, né, dependendo da região, essa percepção ela vai se alterando com o tempo. Alguns casos é importante a gente rever na história que na década de 90 houve uma grande preocupação sobre os aditivos alimentares, justamente pela correlação que se fazia com algumas doenças causadas pelo consumo prolongado de certos aditivos. Hoje já não há tanta preocupação assim, há outros motivos para voltar a atenção para a segurança de alimentos. Outro exemplo também na década de 90, logo no início, foi em relação à salmonela, principalmente após alguns surtos alimentares que aconteceram tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E a indústria de alimentos se voltou com grande preocupação para justamente refletir sobre os riscos, né, de contaminação de alimentos por salmonela. Também no final da década de 90 houve uma grande preocupação com o risco da doença da vaca louca. E no início dos anos 2000, a preocupação já se voltou para a questão do consumo de alimentos geneticamente modificados e ainda temos, né, uma certa restrição pública, popular, quanto ao consumo de alimentos irradiados. Mas vem a pergunta, o que podemos considerar como alimentos seguros? Então, do ponto de vista do consumidor, é um alimento que vai ter um risco zero, que não vai oferecer nenhum risco quanto a questões microbiológicas, que não vai ter nenhuma contaminação física, que não vai ter nenhum problema, não vai ter nada relacionado a um alérgeno. Mas essa questão de alimento seguro, do ponto de vista do fabricante, já é em relação ao risco aceitável. Justamente porque, dependendo de certas circunstâncias, um risco igual a zero é impraticável, né? Então, sempre haverá um tipo de problema e que não será possível evitá-lo totalmente, né? Em relação à questão microbiológica, sempre haverá situações em que é impossível ter uma contaminação igual a zero e justamente a contaminação que existe nesses alimentos, mesmo obedecendo todas as normas de boas práticas de fabricação, vai ser uma contaminação controlada, que ela não é necessariamente capaz de causar algum problema na saúde, seja por questões microbiológicas ou também por questões toxicológicas, como no caso dos conservantes, ou até mesmo pelo emprego do próprio calor, né, que pode produzir substâncias que, dependendo da concentração, podem ser consideradas carcinógenas. Então, em relação à produção de alimentos seguros, é importante que se pense sempre na questão de que os alimentos devem ser estáveis microbiologicamente durante a sua vida útil. E que durante esse período que ele está próprio para o consumo humano, deve assegurar que nenhum micro-organismo vá se multiplicar até níveis infecciosos. O ideal é que os micro-organismos sejam inativados e que não haja produção de toxinas antes dessa inativação, para não oferecer qualquer risco ou qualquer perigo. Estima-se que uma redução de micro-organismos na ordem de 6 log já é suficiente para um processamento, não oferecer risco ao consumidor. Mas também que após esse processamento não tenha-se condições para o desenvolvimento de esporos sobreviventes ao calor. E também evitar condições favoráveis para a produção de toxinas termoestáveis, ou seja, antes do processamento, uma vez que o micro-organismo morreria, mas as toxinas elas ficariam ativas para causar os problemas associados ao alimento. Evitar contaminações cruzadas, né? Desde um planejamento cuidadoso do layout da fábrica para evitar que o alimento processado tenha contato com o alimento não processado,
também em relação ao controle do movimento do pessoal e procurar sempre a questão dos hábitos higiênicos. Controle adequado de temperatura, principalmente para se garantir que os processamentos térmicos atinjam as temperaturas necessárias de cozimento, né? Ou que, se for o caso de resfriamento, estocagem, que esteja nos limites máximos aceitáveis. E a higiene pessoal como um todo, durante toda a cadeia de produção. As doenças transmitidas por alimentos, que são assim chamadas de DTAs, né? Elas podem ter algumas influências sobre justamente a intensidade com que elas podem acometer as pessoas. Então, temos vários fatores de virulência que geram respostas adversas aos indivíduos. Respostas essas que podem ser agudas, crônicas ou intermitentes. No caso de curtos episódios de gastroenterite, normalmente estão associados a sintomas agudos, né? Mas que também podem dar origem a outros tipos de doenças e também a sintomas crônicos e que vão colocar em risco de morte os grupos de indivíduos que são considerados grupos de risco, que são aqueles indivíduos que normalmente estão em um estado de saúde debilitado, ou que tem algum problema no seu sistema imunológico, ou que esteja em um tratamento também que afeta o sistema imunológico, indivíduos que ainda não tiveram, né, uma formação completa, como no caso de crianças, ou que estejam com debilitações no caso de idosos. Então, as infecções, elas vão ser causadas quando há ingestão de alimentos contaminados por micro-organismos que podem se multiplicar no trato intestinal humano. Então, esses micro-organismos precisam se instalar no indivíduo, ali colonizarem aquele ambiente e, a partir, então, eles irão provocar manifestações infecciosas no indivíduo. Já os casos de intoxicações são aqueles casos em que o micro-organismo no alimento produz toxinas e o indivíduo irá ingerir o alimento com essas toxinas. São as toxinas que causarão os sintomas. Ele pode sim ingerir o alimento com micro-organismos, mas necessariamente o principal problema é causado pelas toxinas presentes no alimento, como acontece nas contaminações por Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e Clostridium. Então, esses 3 gêneros, Staphylococcus, Bacillus e Clostridium, são gêneros associados a causar intoxicações alimentares. Também há a possibilidade de além de serem causadores de produtores de toxinas, os micro-organismos também se instalam no trato intestinal e também desenvolvem uma resposta infecciosa. E aí é o caso das chamadas toxi-infecções. As infecções, elas vão causar basicamente os sintomas de gastroenterites. As infecções por bactérias gram-negativas, elas são caracterizadas por causarem gastroenterites com febre, e as intoxicações, que são aquelas em que são consumidas as toxinas produzidas por micro-organismos, têm como principal característica a presença de vômitos como sintomas. A questão da gravidade da doença, ela vai depender principalmente da susceptibilidade do hospedeiro. E também em relação aos patógenos, ou seja, a dose ingerida daquele micro-organismo, a sua capacidade de virulência, ou então em relação aos próprios hospedeiros, né? Que nem já comentamos os grupos de riscos, em relação à idade, o estado imunológico, a questão de hábitos de higiene pessoal e também uma susceptibilidade genética, em que alguns indivíduos são mais propícios para apresentarem sintomas de gastroenterites. Outros já possuem uma defesa própria do organismo e impedem que a instalação e aderência dos micro-organismos no seu trato intestinal. Também esses hospedeiros, eles podem ter a sua susceptibilidade alterada em relação à dieta, justamente por situações de deficiências nutricionais, ingestão de gordura ou alimentos tamponados, que atuariam como tanto a gordura como alimentos com essa característica tampão, como proteção para o micro-organismo atravessar
a parte interna do estômago, uma vez que é um órgão com elevada acidez por conta do ácido gástrico produzido no estômago. As consequências das doenças transmitidas por alimentos. Nós podemos ter consequências econômicas, justamente por conta da perda de renda dos indivíduos afetados, uma vez que fica comprometido o trabalho desses indivíduos, custos com cuidados médicos, a perda da produtividade devido ao absentismo, que seria as faltas constantes, ou mesmo perda de produtividade mesmo durante a presença no trabalho, custos em relação às investigações de surtos alimentares, principalmente custos do serviço público de saúde, a perda de renda em razão de fechamento de negócios, né, principalmente por conta da relação de determinadas marcas com um surto ou doenças que atingiram e que se tornaram públicas, né, que atingiram uma com determinada quantidade da população e tiveram a exposição na mídia, e perdas também de vendas quando os consumidores evitam os produtos denunciados mesmo após essas ocorrências. Mas a principal consequência que devemos sempre ter em mente, principalmente como responsáveis na qualidade de produtos alimentícios a serem industrializados, é em relação à perda da vida humana, que há um risco, sim, de acontecer, né, há um risco de morte, principalmente em relação aos grupos de indivíduos de risco. Como as doenças transmitidas de alimentos afetam praticamente o trato gastrointestinal, é interessante fazer uma recordação da sua composição. Então, pensando que o trato gastrointestinal ele pode ser considerado um tubo único, com início na boca e término no ânus. E toda a região interna, né, dos órgãos que constituem o trato gastrointestinal é chamada de lúmen. Então, lúmen é a região interna dos órgãos. E esses órgãos eles são revestidos por uma mucosa, que é muito importante para o trânsito do conteúdo alimentar. O lume intestinal ele vai ser revestido por vilosidades digitiformes. O que é isso? São formações que têm aparência de dedos na parte interna, no caso do intestino, tá? Por ser especificamente o lume intestinal. E essas vilosidades, elas protegem o interior do lume. Cada vilosidade ela é revestida por células epiteliais que tem como característica a apresentação de microvelocidades na sua face voltada para o lume, ou seja, voltadas para a parte interna do intestino. As microvelocidades, elas contêm enzimas e receptores envolvidos na absorção de nutrientes, justamente que a absorção dos alimentos, né, que foram digeridos acontecerá justamente no intestino delgado. Então, nessa foto representando no lado esquerdo o lume, a parte interna, né, do intestino, então o lume intestinal, então são formados por vilosidades na sua parede intestinal. E nessas vilosidades, que tem o tecido epitelial as revestindo, cada célula também apresenta as chamadas microvilosidades, com a mesma formação digitiforme. Isso faz com que aumente a área de superfície das células epiteliais e promove maior contato com os nutrientes a serem absorvidos pelo intestino. Esses nutrientes, quando absorvidos pelas células epiteliais, eles serão translocados para a corrente sanguínea, que está logo abaixo dessa parede. Então, nós temos a chamada lâmina própria, que é essa região abaixo do tecido epitelial, no intestino, rica em vasos sanguíneos e também pela corrente linfática, que é justamente a corrente circulatória que irá absorver os nutrientes que chegaram já digeridos no intestino. Então, falando um pouco mais sobre a lâmina própria, que é justamente essa camada abaixo da camada epitelial, ela contém muitos capilares sanguíneos para a absorção de monossacarídeos e aminoácidos e também capilares linfáticos para a absorção de ácidos graxos e glicerol.
elas são ricas em células fagocitárias de defesa justamente porque é um ambiente propício para a instalação de micro-organismos indesejáveis. Logo após o intestino delgado, há o intestino grosso e nele há uma diferenciação justamente pela retenção de material sólido não absorvido. E a microbiota presente nesse intestino grosso, ela vai se diferenciar por serem produtores de substâncias que também serão absorvidas pelo organismo, como, por exemplo, a vitamina K e algumas vitaminas do complexo B. Como característica nesse órgão, nós temos um ambiente com baixo teor de oxigênio, e isso irá favorecer uma microbiota predominantemente de anaeróbios restritos ou facultativos. Mas falando um pouquinho sobre a ação de micro-organismos enteropatogênicos, uma vez que a microbiota natural dos indivíduos ela é constituída por micro-organismos benéficos que vão trazer uma função, vão trazer um benefício para o indivíduo. Mas a questão, o que fará, o que fará desenvolver uma doença por conta de micro-organismos estranhos a essa microbiota natural? E quando os micro-organismos são que provêm de habitat, que são característicos de serem encontrados em indivíduos afetados, no seu sistema gastrointestinal, são chamados de enteropatogênicos, ou seja, que causam doença no trato intestinal. Há, principalmente, uma interferência nas microvelocidades das células epiteliais do intestino delgado. Alguns micro-organismos enteropatogênicos podem produzir enterotoxinas, que também irá alterar a fisiologia das células epiteliais, mas para que eles façam isso é necessário que ocorra a colonização do intestino. E aí a necessidade dos micro-organismos se aderirem à parede intestinal. Em relação à ação dos micro-organismos enteropatogênicos, eles podem ser considerados poucos invasores, que são aqueles que limitam-se à camada epitelial, ou muito invasivos, aqueles que conseguem alcançar a lâmina própria e as correntes linfáticas e circulatórias. Por isso que os sintomas das doenças transmitidas por alimentos, elas podem ser agudos e normalmente caracterizados como diarreia, que é o sintoma mais comum, mas uma diarreia aguda e autolimitada, ou seja, o indivíduo vai ter a limitação dessa diarreia ao longo de alguns dias, simplesmente pelo mecanismo de defesa do seu organismo, ou essa diarreia ela pode se tornar crônica, e aí de maior risco, uma vez que o indivíduo vai entrando em um estado de debilitação. Mas as doenças transmitidas por alimentos também podem afetar outros órgãos, causando distúrbios muito mais severos relacionados ao sistema nervoso, à corrente circulatória, ao aparelho genital e ao fígado. O que normalmente esses sintomas são causados por doenças em que os micro-organismos são muito invasivos, pois alcançaram a lâmina própria. O indivíduo, acometido por enteropatogênicos, também vai ter um mecanismo de defesa natural. A própria acidez estomacal e as enzimas digestivas podem provocar a eliminação parcial ou total dos patógenos. A mucosa intestinal, ela atua como uma barreira mecânica à penetração desses micro-organismos no organismo. Assim, a secreção de muco torna-se uma barreira a ser transportada pelo micro-organismo para ele conseguir chegar até o epitélio. Então, o micro-organismo ele precisa sobreviver à acidez estomacal, à ação das enzimas digestivas, chegar ao intestino, superar a barreira mecânica da mucosa intestinal, para aí chegar ao epitélio e conseguir se instalar. Então, durante todo esse percurso, ele precisa se livrar dos ácidos biliares, que são inibitórios para muitos micro-organismos, tentar superar a motilidade intestinal, que justamente contribui para a eliminação desses patógenos, e também se adaptar e competir pelos nutrientes disponíveis com a própria microbiota natural. Então, após ele superar todos esses mecanismos de defesa do organismo, aí, se ele alcançar a camada epitelial do intestino, é que ele poderá causar o processo infeccioso. Também, chegou no epitélio, ele ainda tem que superar a fagocitose, que é uma ação
promovida pelos leucócitos, quando o micro-organismo atinge a corrente sanguínea, ou pelos macrófagos, quando ele está instalado nos tecidos. Também o sistema imunológico de defesa, que é justamente a produção de anticorpos e imunoglobulinas. As principais doenças transmitidas por alimentos, elas são provocadas por micro-organismos que podem ser considerados clássicos, que são todos eles relacionados à coluna da esquerda, ou os chamados emergentes, que são aqueles que já causaram muita preocupação no passado, mas voltam, né, apesar da superação de não serem tão preocupantes, mas voltam a ter destaque, né, por causarem problemas associados às DTAs. E os reemergentes são aqueles que já causaram preocupação, foram então controlados, causaram nova preocupação e controlados novamente, mas que sempre há um risco de serem problemáticos para o consumo de produtos com a sua contaminação, como no caso o Mycobacterium bovis. O mecanismo de patogenicidade, de uma forma geral, ele irá passar por algumas etapas, mas principalmente no caso de bactérias que produzem toxinas, mas que não se aderem e não se multiplicam no trato intestinal, e aí a produção dessas toxinas é no próprio alimento, né? Ou pode ser bactérias que se aderem ao epitélio do trato intestinal e ali irão secretar toxinas, então já seria diferente, porque o primeiro caso seria a intoxicação, e no segundo caso já é um sintoma causado pelo processo de infecção, mas que também pode acometer o indivíduo das duas formas. Aquele indivíduo que consome as toxinas já produzidas no alimento, mas que também consome os micro-organismos viáveis e continuam secretando toxinas no trato intestinal. Normalmente as bactérias podem se aderir e causar danos às microvilosidades, e dependendo do tipo de bactéria, elas podem invadir a camada mucosa e iniciar a multiplicação intracelular. Também há bactérias que penetram a camada mucosa e espalham-se na lâmina própria e nos nódulos linfáticos, com uma ação muito mais crônica e sistemática no organismo.